Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar e a gente está fazendo um curso aqui de teoria dos números e vamos discutir um pouco os aspectos dos números que a gente conhece de uma forma um pouco mais aprofundada. De repente você ainda está no ensino médio, pode estranhar um pouco, porque normalmente esse curso é para o nível superior, mas nada lhe impede de você aprender. Você vai ver que muita coisa você consegue compreender se quiser acompanhar. Este é o vídeo que a gente inicia um pouco a nossa definição de números naturais, e eu gostaria de chamar a atenção que os números naturais eles têm características que foram estudadas, né? Foram usados primeiro, depois foram estudados, separados, organizados, axiomatizados, você vai já entender o que é isso, para que a matemática tivesse uma fundamentação mais sólida. Isso vem acontecendo nos últimos séculos. Ainda está em construção a matemática, ela não é uma ciência, né, morta, porque ainda está sendo vista e revista e reconstruída, e muita coisa a gente já sabe, mas muita coisa também está mudando, e você pode conseguir aprender muita coisa interessante sobre a matemática. Então vamos lá falar um pouco sobre esses números naturais. Vamos lá entender um pouquinho o que é isso, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção é o seguinte: número natural, ele tem uma característica histórica, né? Que característica histórica é essa? Ele foi utilizado para contagem. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que números naturais foram criados, evidenciados pelo homem para contagem. Contagem de quê? De objetos. Objetos naturais, sensíveis ao nosso olhar, ao nosso ouvido, né? São objetos sensíveis. Aí podia ser, né, tem sempre a historinha falando da quantidade de ovelhas que um pastor tem, de gado, ou de objetos que tem em casa, um conjunto, né? A gente chamou isso de conjunto. Então, esses objetos, esses naturais, eles formam um conjunto, e esse conjunto eu conto. Como é que eu conto? Como é que eu faço isso? Bom, tem a historinha da pedrinha, né? Uma pedrinha representa uma ovelha. Olha a minha ovelha bonitinha aqui. Duas pedrinhas representam duas ovelhas. Mais tarde, o pessoal foram criando vários símbolos, existem diversos símbolos para representar essa quantidade, e se eu representar uma quantidade, eu tenho a unidade, 1, tá? Então, tenho 1. Mas se eu quiser representar duas unidades, ou seja, 1 mais 1, eu tenho duas unidades. E se eu acrescentar mais uma, 3 unidades. E com o tempo, se percebeu o seguinte: não precisava mais ter a pedrinha, ou o risco no osso, né, que muito faziam riscos nos ossos, ou então pegavam umas tábuas lá de argila e faziam umas cunhas. Tem uma aula aqui que eu falo sobre números naturais, no contexto aí dessa história, mas aqui é só para você ter uma ideia básica. E aí nós temos características desses números naturais. Que características são essas? Primeiro, a gente percebeu que eles começavam com bases, seja uma base agrupando de 2 a 2, de 5 em 5, de 10 em 10, que são os nossos dedos, né? Ou de 12 em 12, ou de 60 em 60. Então essas bases são estudadas hoje em dia, né, na parte aí de teoria de números, e outras ciências também estudam. Computação usa bastante essa ideia. E você tem a principal base que nós usamos no nosso dia a dia, assim, para contar, é a base decimal. O que significa? É um agrupamento de 10 em 10. Ou seja, eu tenho 10 unidades. Se eu acrescentar e juntar 10 unidades, eu vou ter uma dezena. Se eu juntar 10 dezenas, eu vou ter uma centena. Então essa aqui é a classe das unidades. A partir daí, se eu juntar 10 centenas, eu vou ter uma unidade de milhar. E depois eu vou ter de 10 em 10 unidades de milhar, eu vou ter dezena de milhar, ou seja, de milhares, de 1.000, né? Esse aqui é a unidade, esse aqui eu tenho 1.000. Olha a representação aqui, o símbolo para representar a unidade. Juntando 10 unidades, eu tenho uma dezena. Juntando 10 dezenas, eu tenho uma centena. 1.000, uma unidade de milhar. 2.000, duas unidades de milhar. 3.000, 3 unidades de milhar.
10 mil, uma dezena de milhar. 100 mil, ou 10 vezes 10 dezenas de milhar. Centena de milhar. E aí eu tenho a classe dos milhares. Tá? Daí vai para milhão, bilhão, trilhão e assim sucessivamente. Então, a base, nossa base, né, dos números naturais são as bases decimais. Bom, uma coisa que é importante, o nosso sistema ele é posicional. Ele é posicional. O que significa isso, posicional? É porque existem outros sistemas de contagem que eles usavam símbolos, que não importava muito a posição deles. Tá? Os gregos, por exemplo, tinham isso. Os romanos, mais ou menos, tinham uma posiçãozinha ali para representar o 4, o 9, e você consegue ver alguma coisa de posicional, mas não necessariamente é igual ao que nós usamos hoje. Por exemplo, nós conseguimos diferenciar este símbolo para representar e diferenciar deste símbolo aqui. Né? O 23 é diferente de 32. Ou o 230 é diferente de 23. Ou então, o 321 é diferente do 32 ou o 312. Então, repare, existe uma posição para cada um que ocupa. E essa posição, ela segue essa regrinha aqui da direita para a esquerda, de unidade, dezena e centena. Então, aqui eu tenho unidade, dezena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Então, repare. Ocupa a posição da unidade, o 3. Então, vale 3 unidades. Ocupa a posição da dezena, o 3. 3 dezenas, ou 30 unidades. Repare aqui. De acordo com a posição, o valor vai ser diferente. Então, significa isso que ele é posicional. Tá bom? Eu já estou usando e não estou falando. Mas nós temos os algarismos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, que representa qualquer número que pensarmos dos números naturais. Tá? Começando do 1, existe uma polêmicazinha se o 0 é ou não um número natural, mas a gente deixa para outro momento falar sobre isso. Mas a gente pode pensar assim, vamos pensar no número natural como um objeto de contagem. Não tem muito sentido você dizer 0 alguma coisa. Né? 0 alguma coisa porque não tem. Então, uma coisa, um objeto, uma cadeira, uma pessoa, uma criança, uma bola e assim vai. Tá bom? Então, qualquer número que eu pense para contagem, para os números naturais, nós podemos representar com esses algarismos e tão somente eles. Outros modos de representação usavam símbolos, os egípcios, né, como os gregos, como eu falei, ou qualquer outro. Só que isso dá uma limitação, porque como é que a gente vai, um número muito, muito, muito grande, aí, 4 trilhão, né, 4 trilhão, 500 centilhões, quer dizer, é um negócio meio centilhões não existe, tá? Foi só uma forma de dizer. Só que é isso, os números naturais que a gente pensa. Outra coisa que eu já, tá? Que isso chegou há pouquíssimo tempo na nossa, podemos pensar, né, na nossa história, é a existência do zero. E ele é importantíssimo. Sem ele, nossa sociedade hoje não teria isso que a gente vê, pelo menos da forma que a gente conhece, isso que a gente vê aqui como tecnologia, tá bom? O zero, ele é o guardador de lugar. Ele diferencia 203 de 23, por exemplo. Ele guarda lugar, tá? Vou dar um exemplo muito interessante aqui, ó. Vamos pegar aqui 303 dividido por 3, tá? Olha, unidade, dezena, centena. Então eu vou dividir isso. 3 centenas dividido por 3 vai dar uma centena, né? 1 vezes 3 é 3, subtrai e dá 0. Ó. 0 dezena, 0. 0 dividido por 3 não tem sentido, ou você pode dizer que é 0, tá? Ou seja, o 0 guarda lugar, não vai ter divisão na dezena. Aí só vai ter divisão aqui, ó, na unidade. 3 unidades por 3 dá 1 unidade. 303 dividido por 3 dá 101. Olha o 0 aqui guardando o lugar onde não ocorreu divisão, tá bom? Ou aqui o 0 guardando o lugar, pois não tem o valor da dezena, o 303. Nós temos 3 centenas mais 3 unidades. Então, essas são as 4 principais características dos nossos números naturais que a gente utiliza e vai basear todo o nosso pensamento por isso. Bom, então seja
Aí a gente vai começar a definir, né? Ou pelo menos entender. Seja, a gente representa assim, tá? Alguns colocam um tracinho aqui no meio, eu aprendi desse jeito e eu uso, tá? Seja N o conjunto dos números naturais. Tá, então esse aí é o conjunto dos números naturais. E aí a gente vai colocar aqui, ó, N, tá aqui, ó, abre chave, 1, 2, 3, 4, 5 e vai infinitamente, qualquer número que eu possa acrescentar. O conjunto dos naturais é uma tendência ao infinito, ou seja, não há um número final, né? Não existe o último número natural. Sempre vai existir, eu posso somar mais um, qualquer número que eu pense, né? Um centilhão, mais um é o próximo número. Mais um é o próximo número, portanto, ele vai para o infinito. Para quem não sabe, o infinito tem essa representação aqui assim também, né? Algo que não tem começo e não tem fim. Aí nesse caso aqui tem começo, é o 1, mas não tem fim, é infinitamente, né? Vai para frente aí, eu posso somar um a mais. Legal? Bacana? Então essa é a nossa primeira aula. Eu espero que você tenha entendido aí conjuntos naturais. Na próxima aula a gente vai falar sobre axiomas e é importante que você acompanhe essas aulas uma a uma para você entender bem o que é isso daí, tá bom? Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.